Saudações, bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem. Hoje a gente vai conversar sobre CDIO, que, numa tradução livre, criar, projetar, realizar e operar. Para isso, a gente vai seguir esse roteiro daqui. Primeiro a gente vai entender um pouco o que é sobre CDIO, depois a gente vai apresentar 2 estudos de caso e depois vamos fazer alguma conclusão sobre o tema. Bom, CDIO é um acrônimo em inglês: Conceiving, Designing, Implementation, Operating. E eu gosto de traduzir isso aqui livremente, por criar, projetar, realizar e operar. De onde vem essa ideia? Na verdade, essa ideia é uma iniciativa global. Está aqui até o site dessa iniciativa. Ou seja, diversas universidades resolveram responder a críticas que a educação em engenharia vinha recebendo. Então está aqui um livro bastante significativo para falar sobre esse assunto, o Rethinking Engineering Education, com esses vários autores, tá? Que é um passo significativo para essa resposta e do movimento CDIO. Vamos entender um pouco mais sobre CDIO, entendendo a sua origem. Como é que isso começou? Houve, alguma época atrás, uma ampla crítica à educação dada nas faculdades e nos colégios de engenharia. Por exemplo, a Boeing, em 1996, gerou um relatório e indicou que algumas habilidades eram necessárias. Eles identificaram que seriam necessárias essas habilidades para trabalhar na Boeing. Uma perspectiva multidisciplinar, ou seja, trabalhar com problemas complexos, com diversos itens, diversas matérias. Uma boa comunicação oral, escrita e gráfica, ou seja, saber se expressar, saber comunicar suas ideias, saber escrever, comunicar as suas ideias na forma escrita e saber fazer apresentações, utilizar ferramentas para fazer apresentações. Alto padrão ético, algo comportamental, pensar criticamente, comportamental, e uma profunda compreensão do trabalho em equipe. Então, ao longo das nossas apresentações, a gente vai falar muito sobre trabalho em equipe. Então, é necessário hoje, devido à complexidade dos problemas, à multidisciplinaridade dos problemas, tratar com pessoas de origens e formações muito diferentes, saber ouvir a opinião, respeitar a opinião das pessoas, tudo isso envolve esse item de trabalho em equipe. O que o CDIO apresentou aqui como respostas? Um fundamento bastante interessante é que essa educação em engenharia deve englobar conhecimento, habilidades e atitudes, que em português forma essa sigla chá, mas que em inglês são os QSAs, ou seja, Knowledge, Skills and Attitudes, tá legal? Então, mais especificamente, o que apresentou aqui o CDIO como proposta, objetivos globais aí do movimento, indicando que o engenheiro deve ter, a engenheira, ter um conhecimento profundo dos fundamentos técnicos. Então esse é um item que deve ser chamado a atenção. Muito se fala hoje das habilidades de trabalho em grupo e tal, mas nunca esquecendo conhecimentos teóricos profundos, tá legal? Liderar na criação e na operação de novos produtos, processos e sistemas. Então, inicialmente se falava muito em produtos, mas depois foram englobados os itens aí, processos e sistemas. E entender a importância e o impacto estratégico da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico na sociedade.
Então, existe uma preocupação muito grande na relação do profissional agindo com relação à sociedade, com relação ao meio ambiente. Então, daí a ética. Né? Vamos apresentar aqui até um detalhamento em segundo nível do movimento CDIO, das propostas. Né? Bom, o que indica aqui o CDIO? Né? Que deve englobar conhecimento técnico e raciocínio, né? Os fundamentos de engenharia, tanto o essencial quanto o avançado, né? Habilidades e atributos pessoais e profissionais. Então, raciocínio, habilidades e atitudes pessoais e profissionais. Habilidades interpessoais, trabalho em grupo e comunicação. Trabalho multidisciplinar, comunicação em outras línguas, né? E o CDIO no contexto social e empresarial, né? Projetando, implementando e operando no contexto social externo. Agora vamos apresentar 2 estudos de caso para deixar bem claro como pode ser aplicada essa iniciativa. O primeiro exemplo a gente vai colocar é do InovaLab aqui da Escola Politécnica da USP. Tá legal? Então tá até aqui o símbolo, né, do InovaLab. Projeto de um skate, né, de uma prancha de skate. Então, primeiro, tem que ter ideia. Né? Então, os alunos e as alunas pensam em um shape do skate. A partir do momento que você, né, tem o conceivement, né, você tem que colocar isso, tem que colocar dimensões, né, nesse skate. Então, geralmente, você pode até usar uma ferramenta, né, um AutoCAD ou um SolidWorks, para fazer o projeto e colocar dimensões no que você está fazendo. Então, projeto, design. Né? Depois, essa etapa é interessante para que o engenheirando, né, não fique só na concepção. Você vai efetivamente construir o skate na oficina, né, para ver as dificuldades que é construir um produto, né, quais são os detalhes. Né, e efetivamente o que você vai fazer depois que você produz? Né, você vai ter que operar, ou seja, você vai subir na prancha de skate e verificar se ele foi projetado ou não. Com isso, né, com esse todo, o aluno de engenharia tem uma visão muito mais global do que é um projeto. O segundo estudo de caso é uma atividade desenvolvida no Departamento de Engenharia Química da Poli, da Universidade de São Paulo. Especificamente, na disciplina de Laboratório da Engenharia Química, e dentro dessa disciplina existe uma atividade que é a experiência aberta. Essa experiência aberta é uma experiência que começa do zero, ou seja, a gente não utiliza uma unidade já montada. Então, para que isso fosse possível, a gente montou aqui um laboratório, o Espaço Maker, que é um espaço físico que tem como objetivo, né, catalisar esse processo de criação na hora de elaborar experiências, né, experimentos, tá legal? Inclusive, esse projeto foi financiado pelos amigos da Poli. E a gente vai apresentar aqui um exemplo, um grupo desenvolveu um misturador de correntes líquidas desde o seu início, tá legal? Então aqui, seguindo aqui a filosofia CDIO, primeiro criou-se, né, um misturador. Para se pensar em um misturador, estudamos alguns artigos e escolhemos um dos artigos como base para fazer isso. Né? Aqui já tem fotos aqui da segunda etapa, que é o projetar um misturador. Ou seja, colocou-se lá um desenho, né, e fez-se a impressão 3D do misturador que está aqui. Bom, tendo o misturador, vamos agora testar o misturador. Então está aqui a montagem da unidade, né? Então utilizamos aqui o Arduino, 2 bombas de Arduino ligadas aqui a 2 becquerels, né? Com água e outra solução com azul de metileno para verificar se houve ou não a misturação. Então
efetivamente se monta a unidade, né? E se opera a unidade. Então devemos chamar atenção, né? Que ao contrário de uma experiência já pronta, aqui você tem que testar quais são as vazões, quais são, né, os melhores parâmetros que devem ser utilizados para que efetivamente você consiga retirar dados significativos, né? Tá legal? Então, o que podemos concluir sobre esta apresentação de CDIO? Bom, o CDIO, na verdade, é uma resposta, né, às críticas que a educação em engenharia recebeu com o chá, né, com as competências, habilidades e atitudes. É um movimento global, então você pode procurar lá, existem diversas universidades de peso ao redor do mundo, até algumas brasileiras que utilizam o CDIO, e a proposta central, né, é criar, projetar, realizar e operar, né? Então a gente dá um exemplo bem legal lá no Laboratório de Engenharia Química, onde você inicia um projeto desde o seu início e uma palavra-chave relacionada com o CDIO é mão na massa, né? Ou seja, o aluno está fazendo atividades relacionadas com o projeto em diversos níveis, tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante.